Sonic é um dos personagens mais importantes da história dos videogames. Desde sua estreia dos anos 90, o Ouriço Azul se destacou por representar velocidade, atitude e uma alternativa mais radical aos mascotes tradicionais da época. Mesmo enfrentando períodos de instabilidade, a franquia sempre conseguiu se reinventar de alguma forma. Contudo, nenhuma tentativa de renovação foi tão problemática e prejudicial quanto o reboot conhecido como Sonic Boom. Um projeto que prometia modernização, mas acabou se tornando um exemplo claro de como não se deve reformular uma franquia. O Sonic Boom não foi pensado apenas como um jogo isolado, mas como um universo completamente novo. A SEGA apostou em uma reformulação total da franquia, envolvendo novos designs de personagens, mudanças drásticas de personalidade, uma série animada, jogos exclusivos, quadrinhos, brinquedos e até uma nova identidade visual. A intenção era clara: atrair um público mais jovem, tornar Sonic relevante em um mercado cada vez mais competitivo. No entanto, ao tentar agradar a todos, o reboot acabou não agradando quase ninguém. Nos jogos, o fracasso foi imediato e difícil de ignorar. Sonic Boom Rise of Lyric chegou ao mercado repleto de problemas técnicos, com bugs graves, quedas de desempenho constantes e mecânicas mal implementadas. A jogabilidade, um dos pilares mais importantes, foi comprometida por decisões de designs questionáveis. Em vez de velocidade fluida que sempre definiu Sonic, o jogo apresentava fases lentas, exploração forçada e combates repetitivos que quebravam completamente o ritmo da experiência. Até tem partes no jogo que você vai rápido, mas você não tem muito controle do Sonic nessas partes. E não é que nem os jogos de busca que você tem que testar o seu tempo de reação, é só meio entediante mesmo essas partes. O resultado foi um jogo frustrante, cansativo e que parecia não entender o próprio personagem que estava representando. Esse desastre técnico não aconteceu por acaso. O desenvolvimento de Sonic Boom foi marcado por mudanças de direção, prazos apertados e decisões corporativas que priorizavam acordos comerciais em vez de qualidade final do produto. A SEGA tinha assinado um acordo com a Nintendo de exclusividade dos seus jogos, mas o foco no Wii U, um console que já estava fracassado no mercado, agravou ainda mais a situação. Em vez de revitalizar a imagem do Sonic, o jogo reforçou a percepção negativa que muitos jogadores já tinham sobre a inconsistência da franquia nos anos anteriores. A gente até conseguiu uns jogos 3DS que foram decentes, mas nada de especial. E outro aspecto que contribuiu fortemente para a rejeição do Sonic Boom foi o redesign e mudanças de personalidades. Sonic mais alto, com braços azuis e um lenço no pescoço, perdeu parte da sua silhueta clássica e de sua identidade visual. Sem falar que a caracterização do ouriço foi limitada a ele ser um preguiçoso que só luta contra o Eggman por obrigação mesmo. O Knuckles foi transformado em uma versão exagerada de si mesmo, frequentemente retratado como forte, porém pouco inteligente. O que é realmente ruim, porque o Knuckles nos jogos principais ele é ingênuo, mas ele não é burro. Essas mudanças não foram apenas estéticas, mas afetaram diretamente a forma como os personagens se comportavam, tornando-os caricaturas de versões anteriores. A gente também foi introduzido a uma nova personagem, a Six, e ela é meio rasa, com sua única característica sendo que ela é louca. Mas ela tá nos jogos principais agora, talvez eles façam mais coisas interessantes com ela, vamos ter que ver. Só que a série animada Sonic Boom é frequentemente citada como ponto alto do reboot, principalmente por seu humor autorreferencial e tom mais sarcástico. E realmente, a animação conseguiu construir boas piadas e momentos criativos. Claro, como uma adaptação da franquia Sonic, ela falha totalmente, mas como um projeto visto nos seus próprios méritos, é bem engraçado, mesmo que a animação 3D não seja tão bonita. No entanto, seu sucesso relativo não foi suficiente para salvar o projeto como um todo. Além disso, o fato de a série funcionar melhor que os jogos evidencia um problema grave. O Sonic estava se saindo melhor fora dos videogames do que dentro deles. Algo preocupante para uma franquia que nasceu e se consolidou nesse meio. A curta duração do Sonic Boom é um dos maiores indicadores de seu fracasso. Iniciado por volta de 2014, ele foi abandonado poucos anos depois, lá em 2017, sem uma conclusão clara ou uma evolução consistente. Diferente de outras reformulações bem-sucedidas, que passam por ajustes e amadurecem com o tempo, o Sonic Boom simplesmente desapareceu, sendo deixado de lado pela própria SEGA. Isso demonstra a falta de confiança da empresa no projeto e o reconhecimento implícito de que a estratégia não havia funcionado. Além de todos os problemas criativos e técnicos, Sonic Boom também trouxe consequências financeiras significativas para a SEGA.
O fracasso comercial dos jogos do rebrand, principalmente o Rise of Lyric, resultou em vendas abaixo do esperado e prejuízos consideráveis, agravados pelo fato de o Wii U já ter uma base de usuários limitada. Esse desempenho negativo fez com que a empresa perdesse confiança na rentabilidade da franquia Sonic, levando a cortes de orçamento e a uma postura muito mais cautelosa nos projetos seguintes. Um exemplo claro disso é o Sonic Forces, que, apesar de prometer ser um grande retorno da série, apresentou sinais evidentes da produção apressada, campanha curta e falta de polimento. O Forces foi um jogo feito com recursos limitados, reflexo direto do impacto financeiro deixado por Sonic Boom. E claro, Sonic Forces não foi um desastre técnico, mas ele não tinha muito escopo. Assim, o reboot não apenas falhou por si só, mas também comprometeu o investimento e o potencial criativo da franquia nos anos seguintes. Mas felizmente o orçamento está voltando nos jogos atuais, então isso está melhorando, mas mesmo assim, na época isso era um grande problema. Na minha opinião, o erro fundamental do Sonic Boom foi tentar reinventar o Sonic sem compreender sua essência. Em vez de resolver problemas estruturais, como a falta de polimento e direção clara nos jogos, a SEGA optou por mudanças superficiais e arriscadas. E não precisava disso, a franquia estava indo relativamente bem com o Sonic Generations lançado em 2011. Claro, teve a recepção mista do Sonic Lost World, mas mesmo assim eles ainda poderiam ter lançado uma sequência do Generations que tivesse naquele nível de qualidade. Mas em vez disso eles optaram por fazer o Sonic Boom. O reboot parecia mais preocupado em seguir tendências do mercado do que em respeitar a identidade construída ao longo de décadas. Esse distanciamento entre criadores e fãs foi decisivo para o fracasso do projeto. Em conclusão, o Sonic Boom representa um dos capítulos mais problemáticos da história de Sonic. Mais do que um simples erro, ele simboliza uma série de decisões equivocadas que resultaram em um rebrand sem propósito claro, sem longevidade e sem impacto positivo duradouro. Hoje, Sonic Boom é lembrado como uma lição importante. Inovação sem planejamento, sem respeito à identidade, sem qualidade de execução, dificilmente gera sucesso. Felizmente, hoje em dia o Sonic está mais popular do que nunca, devido ao sucesso dos filmes e dos jogos Sonic Frontiers. Os filmes, apesar de serem diferentes dos jogos principais, eu argumentaria que eles ainda são mais fiéis aos jogos do que o próprio Sonic Boom foi. Então, no fim, as coisas realmente acabaram melhorando. Mas mesmo assim, o Sonic Boom, pra mim, sempre será o maior fracasso da franquia Sonic. Mesmo que as coisas estejam melhores agora, é bom a gente relembrar esse passado para ver quão bom as coisas estão agora comparadas com estavam lá em 2014 até 2017. Realmente melhorou bastante. Enfim, é por isso que eu acho que Sonic Boom é o maior fracasso de Sonic.